Imagina que você tá na escola, faz uma amizade com uma garota que é muito parecida com você, apesar dela ser 4 anos mais velha. As pessoas que veem as fotos que vocês tiram juntas até brincam que parece que vocês são irmãs. O que você não sabia é que essa história ia desvendar um crime. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Eu tô meio confusa com a forma que eu vou deixar a câmera hoje. Eu quero muito mostrar as coisinhas de Halloween, mas ao mesmo tempo, pra eu conseguir mostrar tudo, eu tenho que ficar do lado do vídeo, e eu não sei se eu gosto disso, ou se eu gosto mais de ficar no meio. E aí, gente, comentem, o que vocês acham? Mas sei lá, tá tão bonitinho. Finalmente consegui acender as luzinhas de abóbora. Como vocês podem ver, elas ficam piscando. Não sei se isso vai começar a me irritar, mas a princípio eu achei legal. E agora temos o cenário completo até, vai, pro Halloween, pros vídeos de outubro. E lembrando vocês que se vocês quiserem me mandar relatos pra eu contar nos episódios de Um Relato Assustador, é só vocês mandarem pra umrelatoassustador@gmail.com que vocês vão aparecer nos episódios desse mês. Mas, por favor, mandem os relatos de forma mais detalhada possível, que eu vou selecionar alguns dos mais interessantes. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. Preciso avisar vocês que o caso de hoje é o pesadelo de toda mãe. E hoje a gente vai para a África do Sul. Tudo aconteceu no dia 28 de abril de 1997, na cidade do Cabo. Uma mulher chamada Celeste Nurse foi pro hospital para dar à luz para sua primeira filha, um parto que ia ser cesárea. A cirurgia foi um sucesso. A Celeste ficou muito bem depois do parto e eles decidiram dar o nome para a criança de Zéfani. A única questão é que a Zéfani nasceu com um pequeno probleminha no estômago. Não era nada muito grave, nem muito preocupante, mas mesmo assim os médicos decidiram manter as duas internadas por alguns dias depois do parto, só para garantir e para o bebê se recuperar completamente. As enfermeiras daquele hospital usavam um conjunto de roupas marrons e virava e mexia elas apareciam no quarto da Celeste para garantir que ela estava bem, para ver se ela não estava precisando de alguma coisa e também para ajudar a cuidar da bebê. Apesar do marido da Celeste também estar lá o tempo todo, as enfermeiras sempre ofereciam o trabalho delas. E aí, 2 dias depois do nascimento, a Celeste estava bem cansada, afinal ela tinha acabado de dar à luz. Então ela estava aproveitando para dormir um pouco, enquanto a bebê dela também parecia estar dormindo. E aí, no meio da noite, ela acordou bem rápido e olhou de relance para Zéfani. Quando ela olhou, ela percebeu que a bebê dela estava sendo segurada por uma mulher que estava com as vestes marrons. E essa mulher parecia estar com ela no colo, confortando ela. Talvez ela tivesse chorado um pouquinho e uma das enfermeiras foi lá para poder ajudá-la enquanto ela dormia. Então a Celeste, achando que a bebê estava sendo cuidada por uma profissional, voltou a dormir. A próxima vez que a Celeste acordou não foi natural. Ela foi acordada por uma outra enfermeira perguntando: aonde está a bebê? A Celeste ainda estava meio adormecida e ela simplesmente apontou para o local onde ela tinha visto a criança pela última vez. Mas quando ela olhou para aquele lugar, o coração dela simplesmente afundou. Não tinha nada lá. Agora, vocês imaginam como a Celeste estava desesperada de ter perdido a bebê logo depois do parto. Imediatamente a polícia foi acionada, todas as enfermeiras também, todos os médicos, todas as pessoas que trabalhavam naquele hospital, e eles reviraram o local de cima a baixo. Só que simplesmente não tinha sinal da Zéfani ali dentro. Os policiais não tiveram alternativa a não ser chegar para Celeste e informar que provavelmente a bebê dela tinha sido sequestrada. Agora, me diz como que você dá uma notícia dessas para uma mãe? O marido da Celeste ficou completamente descontrolado. Quando eles receberam essa notícia, ele derrubou um armário que tinha no quarto e começou a gritar: como vocês deixaram isso acontecer? Como alguém que poderia sequestrar um bebê entrou nesse hospital? Só que esse hospital, a maternidade, tinha um grande problema, que apesar de ter sido feito para ajudar as mães que estavam quase entrando em trabalho de parto, também dava abertura para pessoas de fora entrarem com mais facilidade. Isso porque do lado de fora da maternidade
tinha um corredor em forma de túnel que dava diretamente para lá. Então facilitaria as mães que chegassem no estacionamento precisando de um atendimento de emergência a chegar direto na maternidade. Mas é claro que isso também facilitou a entrada de indivíduos mal intencionados. Alguns itens foram encontrados dentro do hospital que pareciam não pertencer a outra pessoa de lá. Esses itens incluíam uma almofadinha para bebês, uma roupa e também uma bolsa com todos os identificadores removidos. A polícia também encontrou um único travesseiro perto da porta da enfermaria que levava aos partos. Por conta dessas descobertas, a polícia assumiu que quem quer que tivesse sequestrado o bebê tenha conseguido passar com facilidade. Muito provavelmente, essa pessoa era uma outra mulher que estava com as vestes das enfermeiras, ela teria conseguido roubar de alguma forma e também deve ter colocado algum travesseiro ou alguma coisa para simular que ela estava grávida. Então, ela provavelmente fingiu que estava grávida para conseguir passar por aquele corredor. Assim que ela entrou no hospital, ela deu um jeito de roubar as vestes das enfermeiras e a partir daí ficou muito fácil. Ela poderia até mesmo ter feito amizade com as mães que estavam ali no hospital. A Celeste lembra de ter conversado com uma mulher com roupas de enfermeira antes de adormecer. Essa enfermeira teria embalado a Zephany em um cobertor, que na hora estava chorando, colocou ela de volta na cama e disse para Celeste ir dormir porque ela precisava descansar. E foi aí que, quando ela acordou, a Zephany tinha desaparecido. Uma outra gestante que se lembrava bastante do rosto daquela mulher conversou bastante e deu várias entrevistas. O nome dela era Shareen Piet. Ela deu à luz no mesmo dia que a Celeste e reportou ter visto uma mulher com aquela exata descrição que a Celeste tinha dado. Ela também disse que quando voltou para o quarto, essa mulher estava segurando o bebê dela. Quando ela perguntou o que ela estava fazendo, a mulher respondeu que estava simplesmente consolando o bebê que não parava de chorar. Foi aí que a família passou a acreditar que aquela mulher estava tentando roubar qualquer bebê, não algum específico. Agora, com essa situação desesperadora, a Celeste voltou para casa, mas até aquele momento ela estava tentando pensar que era tudo um pesadelo, que ela ia chegar em casa, que alguém ia falar que aquilo era uma piada e que a Zephany ia estar lá esperando por ela. Infelizmente, assim que ela chegou, ela percebeu que não era uma brincadeira. Eu não consigo nem imaginar como ela estava se sentindo nessa hora. Ainda mais porque ela estava de mãos atadas, não tinha nenhuma pista, não tinha como descobrir quem tinha levado a bebê. Mas a Celeste nunca descansou. Ela e a família dela tiveram que lutar para que as pessoas nunca esquecessem que ela estava procurando a filha. Todos os anos, eles passaram a comemorar o aniversário da Zephany. Ela aproveitava qualquer entrevista que ela ia dar para continuar falando da filha primogênita. Eventualmente, ela e o marido tiveram mais 3 filhos. A primeira foi 4 anos depois do desaparecimento da Zephany. A investigação ainda continuava, mas, de novo, sem sucesso. E ela fez várias coisas boas para a comunidade também. Ela conversava bastante com outras famílias que também tinham sido vítimas de sequestros e tentava apoiá-los da melhor forma, apesar dela também estar sofrendo demais. Ela ajudava eles a processar aquele luto a partir da própria experiência dela. A pressão de toda aquela tragédia e situação horrível fez com que o casamento dela com o marido não conseguisse continuar. Os dois acabaram se divorciando. Mais tarde, a filha deles também foi diagnosticada com câncer cervical. E essa filha deles sentia muita pressão. Ela sentia como se fosse dever dela manter a família unida. E além do luto que eles estavam sofrendo, tiveram 2 situações que foram um tanto quanto maldosas com eles. Eles tiveram uma esperança só para depois ela ser arrancada. Primeiro, foi no próprio ano em que a Zephany desapareceu, em 1997. Uma mulher foi denunciada à polícia pelo próprio vizinho depois de voltar para casa com um bebê desconhecido, sendo que ela não apresentava sinais de estar grávida. Infelizmente, assim que a polícia chegou na casa para investigar, eles perceberam que o bebê era homem, então não tinha como ser o bebê da Celeste. O outro incidente aconteceu em 2009. Uma mulher ligou para a casa da família Nurse dizendo: "Eu sei sobre a sua filha". Ela também estava pedindo 500 mil rands, que é a moeda da África do Sul, para poder mandar essas informações. Para a época, isso seria mais ou menos 67, quase 68 mil dólares. E aí ela disse que ela queria esse dinheiro entregue em um local previamente combinado. Em troca, a família teria o retorno da filha. Eles ficaram desconfiados no começo, apesar de terem sentido muita esperança de que aquela mulher estava falando a verdade. Então eles decidiram contatar a polícia primeiro.
A polícia ficou vigiando o local onde seria feita a entrega do dinheiro. Infelizmente, ninguém nunca veio para buscar. A ligação foi rastreada para uma mulher chamada Glenda Dubel, que era vizinha da mãe da Celeste. Ela foi condenada a 3 anos de prisão domiciliar, uma multa de 5.000 rands e 600 horas de serviço comunitário por extorsão. E é bizarro como as pessoas fazem esse tipo de coisa. Uma família que já tá sofrendo e você vai fingir que sabe informação só pra ganhar dinheiro em cima deles. Mas foi só em 2015 que esse caso finalmente foi solucionado. A Cassidy, a filha que nasceu 4 anos depois do desaparecimento da Zephany, começou a frequentar uma nova escola. Nessa escola tinha uma garota que ela meio que se identificou de cara. O nome dela era Michelle Solomon. As duas, que nem tinham idades muito próximas, afinal elas tinham 4 anos de diferença. E eu não sei pra vocês, mas quando eu era mais nova, eu sentia que 4 anos era, meu Deus, uma pessoa muito mais velha. Elas se identificaram tanto e ficaram melhores amigas. Tanto pros amigos da Cassidy quanto pros da Michelle, não fazia sentido essa amizade das duas. Como que elas se identificaram tão rápido? Como que elas se aproximaram tão rápido? E além disso, os amigos começaram a notar que elas tinham várias semelhanças. A aparência delas era muito parecida. Elas realmente pareciam irmãs e isso era algo que elas brincavam também. Elas falavam, tá, talvez a gente tenha sido irmã em outra vida. Em um documentário que foi produzido por esse caso, a Michelle descreve o seguinte: quando vi o rosto dela, tive essa sensação, essa conexão no peito. Pensei, talvez seja porque ela era tão parecida comigo quando eu tinha 14 anos. Ela também acrescentou que sentiu uma sensação de proteção sobre ela como uma irmã mais velha. E ela decidiu assumir esse papel, sabendo que ela tinha dificuldades na vida doméstica dela. E aí a amizade delas foi ficando cada vez maior, as duas começaram a sair bastante juntas e a Cassidy finalmente decidiu contar para os pais dessa nova amiga. E ela comentou sobre uma jovem de 17 anos que estava saindo bastante com ela. Os pais suspeitaram um pouco, principalmente quando viram a selfie das duas juntas. Um dia, eles decidiram falar para Cassidy se eles não poderiam conhecer essa nova amiga dela. A Cassidy não estava pensando muito sobre aquilo, é claro que ela sabia da história da irmã mais velha dela que tinha desaparecido, mas ela não estava ligando as duas coisas e ela falou, claro, vamos marcar de ir num restaurante, a gente vai almoçar, jantar, alguma coisa assim, e vocês conhecem ela. Nessa refeição que eles fizeram juntos, a Celeste, a mãe da Cassidy, ficou com as esperanças muito altas. Eles perguntaram qual era a data de nascimento da Michelle e ela disse exatamente a data em que a Zephany tinha nascido. Não parecia ser coincidência, e como a família estava se apegando a qualquer tipo de evidência, mesmo depois de tantos anos, eles decidiram contatar os investigadores do caso. Ainda mais quando eles descobriram que a Michelle morava a poucos quilômetros da casa deles. Os investigadores, então, foram até a casa da Michelle para fazer a investigação e eles pediram para que os pais dela mostrassem os documentos de nascimento da filha, ou seja, a certidão de nascimento, em qual hospital ela tinha nascido, e para surpresa dos investigadores, ou não, eles não tinham esses documentos. E aí os investigadores falaram, tá, se vocês não têm os documentos, será que a gente poderia fazer um teste de DNA para verificar se vocês realmente são pais da Michelle? E é claro que eles ficaram muito na defensiva. O pai dela, nem tanto. Mas quando a Michelle ficou sabendo dessa história, ela achou um completo absurdo. Na verdade, ela se sentiu bem ofendida. Como que a família que deu tanto amor para ela ao longo dos 17 anos de vida dela não seria a família de fato dela? Nossa, ficou bem confusa essa frase, né? Desculpem. Ela não achou que aquilo era possível e ela ficou bem relutante em fazer um teste. Eu não sei como vocês agiriam nessa situação, mas imagina que você vive bem em uma família onde você recebe todo o amor possível e chega alguém falando que, na verdade, eles não são seus pais verdadeiros. Vocês fariam o teste de DNA para descobrir? Ou talvez vocês prefeririam nem ficar sabendo? E a Michelle estava bem ofendida, até porque pouco antes de todo esse rolo, até chegar no ponto deles decidirem fazer um teste de DNA, ela ficou muito próxima dos pais da Cassidy. Ela chegou até a chamar eles de mãe e pai, mas como uma forma carinhosa mesmo de lidar. Eventualmente, para tirar isso da frente, os pais da Cassidy fizeram o teste de DNA e a Michelle também, para comparar os dois, e foi descoberto que, na verdade, ela era, sim, a Zephany. É claro que isso deixou todo mundo completamente chocado. Imagina a quantidade de emoções diferentes que cada uma das pessoas estava sentindo. Só que nessa hora, a Michelle foi imediatamente tirada da casa do Solomon e colocada no serviço social. Eles também meio que estavam tentando forçar essa interação entre os Nurse e a Zephany, que no caso era a Michelle, para que eles se conhecessem melhor. Só que isso parecia muito mais fácil do que realmente
realmente era. A Michelle estava chocada, ela não sabia o que pensar, ela não queria que a mãe dela, a mãe que cuidou dela por tantos anos, fosse presa. Ao mesmo tempo, por mais que ela se desse muito bem com a Cassidy, com a convivência com os pais dela, ela não se sentia tão confortável, ela não se sentia tão em casa. Enquanto isso, a Celeste e o marido estavam muito felizes de finalmente terem recuperado a filha há tanto tempo perdida. É claro que no final a decisão de qual casa ela gostaria de ficar era da Michelle. Não tinha como a Celeste e o marido obrigarem a filha a ficar com eles. Ela tinha passado 17 anos com uma outra família que era um lar estável e amoroso e que ela tinha muito carinho. Então, por fim, ela decidiu que ia continuar morando com o Solomon. De acordo com ela, senti um sentimento ruim e de culpa, mas tomei essa decisão porque era disso que eu precisava e onde estava a minha estabilidade quando toda a minha vida foi reorganizada. A mulher que sequestrou a Zephany foi identificada depois como sendo a Lavona Solomon. Ela criou a Michelle ou a Zephany como sendo dela desde o dia em que ela foi sequestrada. E como família, ela proporcionou uma vida para ela normal. Ela cresceu a só 5 quilômetros da casa dos Nurse. Mas é claro que um crime desse não ia passar impune. Por mais que ela tivesse sido uma ótima mãe para Zephany, não justificava o que ela tinha feito, roubar um bebê na maternidade. Então, depois de um longo julgamento, em agosto de 2016, ela finalmente foi condenada. As condenações dela foram por sequestro, fraude e violação da lei da criança. Ela foi sentenciada a 10 anos de prisão. O marido dela, o Michael, não foi condenado por nada. Isso porque, depois de uma longa investigação, os investigadores determinaram que ele não sabia do sequestro. O que aconteceu é que a Lavona realmente estava grávida, mas infelizmente ela acabou sofrendo um aborto espontâneo. Ao invés dela admitir o que tinha acontecido em 1997, ela decidiu fingir que a gravidez estava normal. Só que é óbvio que ela ia ter que ter uma criança no final, e foi aí que ela tomou a decisão de sequestrar uma. No começo, esse caso ficou bem em segredo. O nome da Michelle nem foi divulgado a público, o caso foi chamado só como Bebê Zephany, para que ela pudesse ter uma privacidade respeitada. Foi só em 2019 que essa proibição de falar o nome foi levantada pelo tribunal, para que ela pudesse contar a própria história dela. Nesse mesmo ano, com 22 anos, ela publicou um livro para contar a história. Nesse livro ela fala como foi descobrir a verdadeira identidade dela. I finally get to say what I really been keeping in for so long, and just to tell my story and the actual events that happened regarding the relationship between me and my biological parents, and you know the traumatic other occurrence of events that took place. Ela também disse que foi muito confuso e perturbador ver a mãe dela como uma criminosa. Isso depois de anos dela sendo uma mãe amorosa. Ela disse: as pessoas estavam xingando ela e isso me quebrou. Essa é a mulher que estava ao meu lado todos os dias, fazendo almoço para mim e para os meus amigos quando voltávamos da escola, e agora aqui está ela na televisão sendo chamada de criminosa. O livro foi dedicado a ambas as mães, só que foi meio criticado pelos Nurse. Isso porque ela admitia que ela estava lutando para gostar da família nova e que também não teria uma visão tão positiva da vida se não tivesse sido criada pelo Solomon. A Zephany ainda usa legalmente o nome Michelle. Ela optou em fazer parte das duas famílias da melhor forma possível e hoje ela tem os próprios filhos. We are definitely in a good space right now, and myself being a mom to a daughter and a son has definitely contributed part to us having the relationship that we have right now. And it has really just broadened up my mind that there's more people involved and more people involved in their lives. So being a mom, being a parent has really opened up my heart, my mind. Durante todos os anos em que a Lavona ficou presa, a Michelle visitou ela na prisão. Em 2021, depois da volta da filha perdida deles, a Celeste e o ex-marido voltaram para o casamento. Eles consideravam a família uma vez quebrada, agora unida novamente. Por fim, a Lavona não cumpriu os 10 anos de prisão, ela cumpriu 7 e foi liberada esse ano de 2023. Ela vai cumprir o resto da pena no sistema de correções comunitárias até 2026.
A Celeste Nurse disse que estava em paz com essa decisão de liberarem a Lavona e que esperava que ela conseguisse se reajustar a essa vida agora fora da prisão de novo. Por fim, a Michelle disse o seguinte: tem sido uma jornada incrível, tem sido difícil, mas também tem sido amoroso e crescemos muito ao longo dos anos. Quanto ao nosso relacionamento, ainda estamos em um processo de cura, então estamos trabalhando duro para isso. Ainda estou colocando distância entre mim e Lavona porque entendo que meu relacionamento com meus pais ainda é frágil. No início do ano, a Lavona admitiu que quando ela era criança, ela foi abandonada pela mãe e também violada. Ela também disse ter sofrido aborto espontâneo depois do espancamento de vários namorados. Também disse que os anos em que ela passou criando a filha dela foram os anos mais felizes da vida. O Senhor sabe porque a colocou em meus braços. Agradeço a Ele pelos 17 anos e 10 meses que passei com ela. Ela me trouxe muita alegria. Nunca vou esquecer. Eu a amo e se ela me quiser, estarei sempre na vida dela. Eu acho esse caso extremamente polêmico, como eu falei pra vocês, eu acho que tem muitas emoções envolvidas em todas as partes. Nada admite você sequestrar um bebê, é óbvio, mas eu penso que, pelo menos, já que ela foi sequestrada, ainda bem que ela teve uma vida boa e que ela conseguiu sentir amor e carinho e ter uma boa educação através desses novos pais. Imagino também que deve ser muito difícil você conhecer uma família nova depois de ter passado quase 20 anos da sua vida sem saber da existência deles, mas vai ser um processo e eu acho que no fim essa história acabou tendo um final feliz. Mas comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.